Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 49, artigo que fala da competência exclusiva do Congresso Nacional. Nós já vimos na aula passada o artigo 48 e vimos a competência comum do Congresso Nacional. E a grande diferença que nós vimos e aprendemos é que, na competência comum, nós temos a sanção do presidente da República, ao passo que na competência exclusiva não é necessária esta sanção, ok? Muito importante isso. Vamos relembrar o que nós aprendemos, que no artigo 48 nós temos as atribuições do Congresso que necessitam de sanção do presidente da República, aquelas tratadas por lei. No artigo 49, aquelas que não necessitam de sanção. Basicamente, são ações efetivadas por decreto legislativo, tá? Há também a possibilidade de resolução, mas basicamente são decretos legislativos, com a sanção do presidente da República, artigo 48. Situações em que o Congresso Nacional dispõe sobre matérias via de lei. E sem a sanção do presidente da República, artigo 49, quando o Congresso Nacional age. E aí a dica é importante, os verbos. Nós vamos ver que no artigo 49, a competência exclusiva do Congresso Nacional, nós temos os verbos. Isso pode te ajudar muito na hora da prova, tá? Bom, vamos lá. É de competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Preste atenção que compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, tá? Convenções e atos internacionais. Mas, veja, no artigo 84, inciso 8, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E é disso que nós estamos tratando, que o Congresso Nacional vai resolver definitivamente sobre os tratados, acordos, atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Muito bem. E aqui fica um ponto importante de uma aula que nós já mencionamos, a aula do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, muito cobrado. É a parte do artigo 5º mais cobrada em concurso. Você não pode errar uma questão como essa. Tratados internacionais sobre direitos humanos. Quando se trata de tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ok? Nós até falamos do Pacto São José da Costa Rica e a posição dele na nossa pirâmide hierárquica. Ele está logo abaixo da Constituição, mas acima das leis em sentido amplo. Assista a aula do artigo 5º, parágrafo 3º, e aprofunde mais o seu estudo sobre esse tema para não errar a questão de prova. Então, depende do referendo do Congresso Nacional. Muito bem. Também é competência exclusiva do Congresso Nacional, e lembre-se, competência exclusiva, a grande diferença é que não depende de sanção do presidente da República, tá? Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Esse inciso é importante e você deve fazer o estudo sistematizado dele com outros do texto constitucional. Declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, são situações importantes que envolvem a soberania nacional. Nós temos que lembrar que o artigo 84, inciso 19, vai dizer que compete privativamente ao presidente da República declarar guerra. É de competência privativa do presidente da República declarar a guerra, mas essa autorização é dada pelo Congresso Nacional. Veja no inciso 2º, autorizar o presidente da República a declarar guerra. Mas existem situações que não dá tempo, não é verdade? No caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele,
quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. Existem outras situações, nós já mencionamos em outros vídeos, vamos voltar a falar com mais profundidade no artigo 84. Mas basicamente é disso que você precisa saber. Quem decreta é o presidente da República, mas quem autoriza é o Congresso Nacional. E por que o presidente da República? Ora, nós vamos ver no próprio artigo 84, inciso 13, que ao presidente da República compete privativamente exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Exercer o comando supremo das Forças Armadas é competência privativa do presidente da República. Então, por decorrência lógica, compete a ele declarar a guerra. No inciso 3º, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Preste atenção, o presidente da República pode se ausentar do país? Pode. Precisa de autorização do Congresso Nacional? Depende. Se essa ausência for exceder a 15 dias, necessita sim. Se não for exceder, não necessita. Simples e objetivo. O que a banca vai fazer com você? Vai trocar o prazo de 15 para 10, para 12. Geralmente troca por 10, tá? Ou muitas das vezes 30 dias. Enfim, você deve gravar o prazo de 15 dias. Tratou de ausência que excede 15 dias, precisa de autorização do Congresso Nacional, que é uma competência exclusiva. No inciso 4º, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Preste atenção aqui. Suspender qualquer uma dessas medidas, Congresso Nacional, competência exclusiva. A grande diferença está em aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio. Por quê? Quando falamos em estado de defesa e intervenção federal, nós vamos lembrar que é uma competência privativa do presidente da República. É ele quem decreta o estado de defesa e o estado de sítio. Sendo que, no artigo 137, temos o seguinte: o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e os Conselhos de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. O presidente da República solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar. É diferente do estado de defesa, em que ele decreta e o Congresso referenda, ok? Então, aqui no estado de sítio, primeiro existe uma solicitação do presidente, ok? Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Maioria absoluta nós já aprendemos o que é, não é verdade? Então, existe uma diferença entre aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio. Muito bem, diferença importante, muito cobrada em prova. Inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Não entendi, professor. Muito bem, vamos ao seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Nós vamos ver lá no artigo 84 que uma das atribuições do presidente da República, competência privativa, no inciso 4º do artigo 84, diz o seguinte: sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e daí vem, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Fiel execução de quê? Das leis. Então, o decreto regulamentar, aqui no nosso exemplo, ele vai ser expedido para que a lei seja cumprida na sua fiel execução, ou seja, o que a lei determinou. A lei, na verdade, não consegue abranger todas as situações, então necessita de um decreto. Agora, se esse decreto inovar no mundo jurídico, ou seja, ele extrapolar os limites que a lei determinou, ele deve ser, então, sustado pelo Congresso Nacional. É a primeira parte aqui do nosso texto: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar. Muito simples, não é verdade? Em direito administrativo, você vai ver muito isso também. Ou dos limites de delegação legislativa. Aqui nós temos como base o artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. E o parágrafo 1º vai trazer as regras, não é verdade? Ora, nesse exemplo nós temos o presidente da República solicitando ao Congresso Nacional a delegação para que ele possa editar uma lei, a lei delegada, certo? No parágrafo 2º nós vamos ver o seguinte: a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, ou seja, o Congresso Nacional delega ao presidente e o presidente tem ali o limite de conteúdo e os termos de seu exercício. Se ele extrapola, cabe ao Congresso Nacional sustar o que excedeu a delegação legislativa. Bem verdade que na prática o presidente vai acabar utilizando a medida provisória. Na prática essa situação é difícil de ocorrer, mas fica aqui a lição do inciso 5º, pode ser cobrada na sua prova. Inciso 6º, nós já comentamos na aula passada, mudar temporariamente sua sede. Qual sede? A sede do Congresso Nacional. Depende de sanção do presidente? Não, não depende de sanção do presidente da República. Nós vamos fazer o link com o artigo 48, inciso 7º, que diz: transferência temporária da sede do governo federal. Cabe ao Congresso Nacional com sanção do presidente, quando se tratar de transferência temporária da sede do governo federal. Isso aqui despenca em prova, nós estamos repetindo, reforçando, para você não errar a questão. Inciso 7º, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe no artigo 37(11), 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Preste atenção aqui, uma questão recorrente em prova. Você não deve esquecer que lá no artigo 48, depende de sanção do presidente da República, a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o teto remuneratório, tá? Ele é muito mais importante e neste exemplo nós temos o sistema de freios e contrapesos que nós falamos na aula passada. Lembra disso? Então, por isso que depende de sanção do presidente. A iniciativa é do próprio STF, passa pelo Congresso e tem a sanção do presidente. Judiciário inicia, legislativo edita e o executivo sanciona. Sistema de freios e contrapesos. Lembre-se disso. Lembre-se de teto remuneratório, vai te ajudar na questão. Por quê? Porque nós vamos ver que quando se tratar de subsídio para os deputados federais e senadores, o teto remuneratório já está fixado, não está? Então não depende de sanção do presidente da República. E também, no inciso 8º, fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Observado o que dispõe no artigo 37(11), 39, parágrafo 4º, 150, 2º, 153, 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Também é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Aqui o ponto-chave é que o subsídio do presidente, vice-presidente da República e ministro de Estado é feito pelo Congresso Nacional. Guarde essas informações com você, isso é cobrado em prova e pode garantir pontos importantes para a sua aprovação. No inciso 9º, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Preste atenção, também muito cobrado o inciso 9º, é o seguinte: cabe ao Congresso Nacional e independe de sanção do presidente da República, ou seja, sem a sanção do presidente, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República. Seria até ilógico, não é verdade? Depender da sanção do presidente. E apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Você deve lembrar e fazer remissão aí no seu material que compete privativamente ao presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional
dentro de 60 dias após a abertura legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Vou repetir: prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Nós sabemos que o Congresso Nacional tem como função típica legislar e também a função fiscalizadora. Não podemos esquecer disso, tá? Já mencionamos diversas vezes aqui no canal sobre isto. Agora, você deve lembrar que compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Aqui fica a questão de prova. E é simples de você entender. Vamos voltar. Cabe ao Congresso Nacional julgar as contas prestadas pelo Presidente da República. Em qual prazo o presidente vai prestar? 60 dias. Dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Caso o presidente não preste essas contas dentro do prazo ao Congresso Nacional, a competência passa a ser da Câmara dos Deputados. Competência para o quê? Artigo 51, inciso 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional. É sobre este ponto que vem a sua questão de prova, para te confundir. E é importante, como nós mencionamos na aula do artigo 44, saber o que é uma sessão legislativa ordinária. É o período de atividade normal do Congresso a cada ano. Nós mencionamos na aula do artigo 44 e falamos que era importante. Veja que as matérias elas estão intimamente ligadas, tá? E facilita muito o estudo quando dominamos o tema que nós estamos estudando. Bom, compete então à Câmara dos Deputados, caso o presidente não apresente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias. Preste atenção também, porque no inciso 9 nós vamos ver a palavra julgar, tá? O Congresso Nacional vai julgar as contas, mas lá no artigo 71, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas da União, a qual compete apreciar. Diferença importantíssima, uma informação importante para a sua prova, para o seu concurso. Tenho certeza que com essa informação você resolve questões e se diferencia dos demais candidatos, não é verdade? Então, o Tribunal de Contas da União aprecia as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República e o Congresso Nacional ele julga. Muito bem. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Como nós mencionamos, incumbe ao Poder Legislativo a função legislativa e a função fiscalizadora. Então, o Congresso Nacional tem a competência exclusiva para fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta. A banca vai trazer para você excluídos o da administração indireta. Geralmente a palavra incluído é trocado por excluído, ok? Fique atento para resolver sua questão. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Quem vai zelar pela preservação de sua competência? A competência do Congresso Nacional, o próprio Congresso Nacional. E aqui há um mandamento constitucional. Ora, uma das funções típicas do poder legislativo não é a função fiscalizadora? Ele deve fiscalizar também os outros poderes em face da atribuição normativa que eles possuem. Afinal de contas, a função típica do legislativo é legislar, ao passo que para os outros poderes a função legislativa ela é atípica. Por esse motivo, óbvio, o legislativo, o Congresso Nacional, tem a competência exclusiva de zelar pela preservação desta competência legislativa. Também, no inciso 12, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Importantíssimo, muito cobrado em prova também. Você vai lembrar
que lá na aula do artigo 21 nós vimos que a competência da União, inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora e de sons e de imagens. Desta forma, o Congresso Nacional tem a competência exclusiva de apreciar os atos. Por que apreciar os atos, professor? Porque o ato de concessão, de renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão é feito pelo Executivo. E o Congresso Nacional ele vai apreciar os atos, tá? Ele não vai realizar o ato, ele vai apreciar o ato. Fica aí o ponto-chave para a sua questão de prova. No inciso 13, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Uma importante questão de prova. Veja que o Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros. Está lá no artigo 73. Tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Bom, 9 ministros. Quando nós falamos em 2/3, nós temos quantos ministros? 6 ministros. 6 ministros são escolhidos pelo Congresso Nacional. A banca pode trazer para você 2/3, mas pode também trazer o número 6, 5, ou pode tentar enganar você com outro numeral. A grande questão é que, estudando de forma sistemática, você aprende a matéria. Então, você sabe que o Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros. 1/3 é escolhido pelo Presidente da República. Parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 73. Com aprovação de quem? Do Senado Federal. Veja que não é a aprovação do Congresso Nacional. Basta o Senado Federal aprovar este 1/3 escolhido pelo Presidente da República. E o Congresso Nacional escolhe 2/3 dos ministros que vão integrar o Tribunal de Contas da União. Faça a remissão no seu material, muito importante essa informação. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. As atividades nucleares nós vimos lá no artigo 21, inciso 23, a linha A, que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Compete à União explorar essas atividades, não é verdade? Mas mediante aprovação do Congresso Nacional. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Aqui é muito importante fazermos um link que o referendo ele vem após a edição da lei e o plebiscito ele vem antes. Informação importante, tá? E você deve lembrar que compete ao Congresso Nacional, de forma exclusiva, autorizar o referendo após a edição da lei e convocar o plebiscito para que seja feita a consulta antes da mesma. Muito bem. Inciso 16, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aqui fica a informação. A exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos, pesquisa e lavra de riquezas minerais, ela não precisa de autorização do Congresso Nacional, tá? Agora, se for para ser realizada em terras indígenas, necessita da autorização do Congresso Nacional. E é uma competência exclusiva que não depende de sanção do Presidente da República. Fica a informação. Inciso 17, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas, é claro que são terras públicas da União, com área superior a 2.500 hectares. Aqui, o que você deve gravar é a informação numérica. A área superior a 2.500 hectares. Bem provável da banca trocar aqui apenas a informação referente aos hectares, tá? E o inciso 18, finalizando, inciso importante, incluído pela emenda 109 de 2021, tá? Provavelmente uma questão de prova recorrente para os próximos anos, afinal de contas, uma situação singular vivida em todo o território nacional, mas não só nele, também em todo o mundo, e foi necessária uma alteração legislativa, uma alteração da Constituição, uma emenda constitucional, a emenda de número 109.
provavelmente uma questão de prova. Inciso 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, e, f e g desta Constituição. Tudo incluído pela Emenda 109. Agora, fica a informação. Cabe ao Congresso Nacional, de forma exclusiva, decretar o estado de calamidade pública em âmbito nacional. Mas nós vamos ver lá no artigo 167b que esse decreto ele tem por iniciativa privativa do presidente da República, ok? Provavelmente uma questão de prova aqui do artigo 49, inciso 18, decretar o estado de calamidade, Congresso Nacional, competência exclusiva, não depende de sanção do presidente, mas a iniciativa é privativa do presidente da República. Fica a informação, anota no seu material e faça uma boa prova. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o artigo 50, convocação de ministros de Estado pela Câmara e Senado. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.